Olá malta, bem-vindos. Hoje vou falar de pneus para sabermos qual é o pneu ideal para o nosso carro, mas para isso é preciso saber o significado de algumas letras e números que estão no pneu. Eu vou explicar isso tudo tintim por tintim neste vídeo. Ponham já aquele like que suporta muito o canal, vamos ver isso já a seguir à introdução. Então, eu tenho aqui duas jantes, tenho aqui uma jante 18 e a jante 19, é um pneu 18 e um pneu 19, que são diferentes em alguns aspectos, é só para poder comparar algumas coisitas. Mas pronto, a primeira coisa que temos que ver, temos que analisar é saber, primeiro é saber qual é o pneu que queremos. Queremos um pneu de verão, um pneu de inverno, se queremos um pneu misto de 4 estações, temos que ver qual é o pneu que queremos. Existem também os pneus slick, que são pneus normalmente utilizados para a pista, e existem os semi-slicks, que são autorizados na via pública, em alguns países. E depois existem os pneus específicos para a neve, que eu já vou mostrar. Aqui estes números aqui, 225, quer dizer que é a largura do pneu. Se for 215, por exemplo, é mais estreito, se for 235 é mais largo. O 35 quer dizer que é 35% da largura do pneu, ou seja, é a altura do perfil do pneu. Por exemplo, dois exemplos, se for um 215 35, a altura do pneu vai ser mais pequena, porque é 35% de 215. Se for, por exemplo, 245 35, o pneu, este perfil, o 35, vai ser mais alto. Continua a ser um 35, mas vai ser mais alto, porque é 35 de 245. Por exemplo, aqui, numa jante 18 da roda, porque como a jante é mais pequena aqui, o perfil é aumentado, de 5 em 5. Normalmente anda de 5 em 5. 35, 40, 45. Um pneu assim baixo é bom, por exemplo, para as curvas e para sentirmos mais o carro, para ser mais preciso, para termos mais feeling na condução. Quanto mais alto é, tipo boia, quanto mais alto for, mais confortável fica o carro e menos precisão dá na direção, por exemplo, e o carro fica menos estável porque balança muito por causa da altura do pneu, o pneu mexe em cima da jante. Aqui o R quer dizer radial, como está aqui, que quer dizer basicamente é a construção interna do pneu, é como os fios e os arames do pneu são feitos lá dentro. Hoje em dia os pneus são todos radiais, todos têm o R aqui. O 19 quer dizer que é 19 polegadas, é sempre em polegadas, normalmente é quase sempre em polegadas, 19 polegadas no diâmetro interno do pneu. Mais fácil é o tamanho da jante, que é mesmo assim, o tamanho da jante é uma jante 19, isto é uma jante 18, está aqui 18, aqui está 19. Quanto mais alto é este número, 19, 20, maior é o pneu ou a jante, quanto mais pequeno é. Uma jante 17, por exemplo, tem 43 cm,18 convertido em polegadas, é só ir a um conversor e ver quanto é que dá. Outra coisa muito importante para ver quando estamos a comprar, por exemplo, um pneu na internet, é aqueles desenhos, aquelas classificações que tem aquele desenho da bomba da gasolina e que tem o desenho da chuva com a nuvem e depois tem um também que diz dB. O dB quer dizer é os decibéis, que é a marcação do som, para saber a quantidade de som que faz, o nível de som que faz, ou seja, quanto mais baixo for os decibéis, menos barulho o pneu faz a andar, não faz aquela zoada. A outra marcação, que é a da bomba da gasolina, que normalmente é marcada A, B, C, D, mas o que significa é quanto mais próximo do A, melhor, mais eficaz é. Como há aqueles pneus que têm no perfil também marcado Safe Fuel, quer dizer, por exemplo, que são pneus que gastam menos ou conseguem fazer economia de combustível. Depois tem o desenho com a nuvem, com a chuva, que basicamente também é o mesmo sistema. Mais próximo do A, melhor o pneu é para a chuva. Outra coisa que é importante para mim muito, que é o que nós devemos ter mais atenção, são estes 4 números aqui, que indica o fabrico do pneu. Isto é importante porquê? Porque às vezes nós podemos ter um pneu que ainda tem muito rasto, que ainda tem muita borracha, mas se o pneu tiver muitos anos, tipo mais de 3 anos, por exemplo, já começa a ser um pneu que não presta, apesar de ter muito rasto, porque a borracha fica seca, fica ressequida e isso não é muito fixe. Isto aqui quer dizer que é 38ª semana de 2017, por exemplo, estes pneus aqui está na altura de os mudar, apesar de ainda terem muito rasto e eu não me apetecer mudá-los porque são caros. Mas é isso que quer dizer. Portanto, os dois primeiros números querem dizer a semana do ano e os dois últimos dígitos querem dizer o ano, ou seja, 38ª semana de 2017. Outra coisa a ter atenção, por exemplo, aqui é estes dois números aqui, 88, isto é a carga máxima que o pneu pode levar cheio, com ar. Ou seja,
88 equivale para aí a 580, mais ou menos, 580 kg de carga que o pneu pode levar. O 90, por exemplo, equivale a 600 kg e assim por diante. Quanto mais baixo for o número, menos peso o pneu pode levar. Quanto mais alto for, mais peso pode levar. Aqui a letra Y corresponde à velocidade máxima que o pneu pode atingir, é a velocidade de segurança que o pneu foi testado para o poder fazer. Por exemplo, aqui neste caso o Y equivale a 300 km/h, acho eu, ou 270. É só ver no quadro, também existe um quadro respectivo para ver o que é que equivale cada letra. Normalmente as letras vai de A a Z, não têm todas as letras e não estão bem ordenadas, mas está lá tudo, é só ver o que é que cada letra corresponde. Temos aqui outra informação que é o tubeless. Tubeless quer dizer que é um pneu que não tem câmara de ar, basicamente é isso. Hoje os pneus dos carros quase nenhum tem câmara de ar, ou nenhum praticamente. Tubeless quer dizer que é um pneu que não usa câmara de ar. Temos aqui o protector rim, que é este flanquezinho que se tem aqui, que é para proteger a jante. Isto normalmente é opcional nos pneus, podemos escolher com ou sem. Eu escolho sempre com, porque protege a jante e dá aquele look mais stretch ao pneu, fica porreiro. Depois também há pneus que dizem run flat aqui no flanco do pneu. Run flat quer dizer que o pneu pode andar vazio. É claro que não é andar a muito tempo vazio, nem a muita velocidade, mas é um pneu que, por exemplo, se tiver um furo, nós podemos ir até à oficina sem fazer nada ao pneu, que o pneu aguenta, não há problema. O pneu serve para isso, run flat. Alguns pneus aqui também dizem TWI, que quer dizer que contém aqui este medidor de desgaste do pneu. Estes tracinhos aqui quer dizer que é quando esta borracha aqui chegar a esta marquinha aqui, quer dizer que o pneu já está a gasto. Portanto, quando chegar aqui é mudar os pneus. Eu nunca deixo chegar lá porque já é abusar muito da sorte. Por exemplo, a maior parte dos pneus 4 estações tem marcado aqui também no flanco do pneu MS, M mais S, que é em inglês quer dizer Mud and Snow. Quer dizer que é um pneu de 4 estações que dá para todos os terrenos. Este não é, porque é um pneu de verão só, é um pneu de verão mesmo. Mas, por exemplo, este aqui que eu tenho aqui em 18 já é. Por exemplo, temos aqui MS, quer dizer que é um pneu que até se desenrasca bem na terra ou no piso molhado ou assim. Tenho aqui um pneu de neve, por exemplo, este é um pneu específico para a neve, tem aqui Mud and Snow e depois tem aqui este desenho que é uma montanha de 3 picos com floco de neve. Isto quer dizer que é um pneu específico para a neve. Ou seja, um pneu de neve tem estas estriazinhas aqui e é uma borracha muito mole, mesmo muito molinha. Estes pneus não podem andar a muita velocidade porque não são concebidos para isso e são um bocado barulhentos. São pneus para andar na neve mesmo, é mesmo isso. Bom, malta, em resumo, para escolher o pneu ideal para o nosso carro é saberem o tipo de pneu que querem, o tipo de estradas que têm ao pé de vocês, onde vocês andam com o carro, é conforme as nossas necessidades, tem que ver o tipo de pneu adequado à vossa situação e verificar estes números que eu mostrei, como a largura do pneu, a altura do pneu, o diâmetro da jante, a data de fabricação do pneu, que isso é muito importante para que o pneu seja bom, fresquinho, bom. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Ponham um like no vídeo mais uma vez antes de ir embora, não se esqueçam. Muito obrigado por assistirem e a gente vê-se no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, tchau, tchau.